Nós temos que ter uma percepção muito clara, muito apurada sobre quem está ao nosso redor. É muito importante você perceber se uma pessoa realmente está de bom coração com você ou se ela está com um coração contaminado, querendo lhe prejudicar ali na frente. Por que você acha que a Bíblia fala tanto sobre cilada, arma forjada, laço do passarinheiro, emboscada? A Bíblia, ela traz muitos e muitos relatos de inimigos que se passaram por amigos e que depois acabaram trazendo mal para a vida e para o destino de alguém. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que você às vezes não quer enxergar. Eu sei que é um tanto duro essa mensagem, mas no final eu vou fazer uma oração para que toda máscara caia. Nós vamos orar para que Deus abra teus olhos. Deus abra teus olhos sobre o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Eu creio que assim como Deus nos conecta a pessoas genuínas, o diabo, quando quer destruir a vida de alguém, ele envia uma pessoa. E hoje nós vamos entrar nesse tema tão delicado, mas ao mesmo tempo que vai abrir os olhos de muita gente. A minha oração, em nome de Jesus, é que através dessa live, Deus te abra a tua visão. Deus te abra a tua visão. Porque tem gente que literalmente está entrando, sabe, no covil do inimigo. Está entrando no covil do inimigo. Já está sendo enlaçado e não vê. Por isso Deus vai te abrir a tua visão hoje. E eu quero começar com um texto de Mateus capítulo 26, verso 50, que diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo. Para quem que Jesus estava dizendo isso? Para Judas. A que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amigo. Por que você está aqui, amigo? Judas havia acabado de trair Jesus por 30 moedas de prata. É claro que Jesus sabia. Mas sabe por que Jesus chamou Judas de amigo? Jesus chamou Judas de amigo porque isso iria constrangê-lo. Isso iria constrangê-lo. Isso iria trazer uma profunda reflexão em Judas. Tanto que Judas quis devolver o dinheiro e não aceitaram. Judas, ali ele ficou com remorso de ter entregue Jesus. Não houve um arrependimento, mas houve um remorso, porque ele pensou: eu poderia ter feito diferente. Mas não houve um arrependimento genuíno no coração dele. E Jesus disse: amigo para o inimigo. Há pessoas que são inimigas, mas que se aproximam de nós como amigos. E isso acontece frequentemente, mais do que nós podemos pensar. Tem gente que se aproxima, mas se aproxima porque você é um produto. Não vê você como gente. Vê você como um trampolim para crescer no banco. Vê você como um trampolim para crescer na empresa. Vê você como uma vantagem para talvez ter uma amizade nova na cidade, que agora ele é recém-chegado. Eu não sei. O que eu sei é que nós não lidamos bem, nenhum de nós, o ser humano não lida bem com amizades. Por quê? Porque quando alguns partem, parece que o mundo acabou. Grave isso que eu tenho falado. Pessoas vão embora, mas as promessas permanecem. Pessoas vão embora, mas as promessas permanecem. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero hoje aqui
que você venha perceber quem de fato é amigo e quem é inimigo. Vamos entender 3 grupos de pessoas que a gente tem que descobrir quem são, tá? 3 grupos de pessoas. Primeiro, pessoas que nos colocaram em tempos difíceis. Gente que só traz problema para você resolver, isso é um problema para ti. Imagina, a pessoa vai lá, faz tudo que é errado e depois traz o problema para o seu colo para você resolver. Então a pessoa não é responsável pelo nome dela e depois quer que você empreste o seu nome para ela. Ela não cuidou do nome dela e agora ela quer usar o seu nome que você cuida tanto, que você preserva tanto. Sempre que inimigos estiverem vestidos de amigos, eles irão pedir coisas para você resolver. E um detalhe, não vai ser uma via de mão dupla. Esse tipo de amigo não é uma amizade de via de mão dupla, não. É uma amizade de uma via só. Ou seja, é só você que tem que apagar os fogos. É só você que tem que entrar lutando e batalhando que nem um leão para ter, sabe, a defesa dessa pessoa. Ou seja, toda amizade tem que trabalhar na via de mão dupla. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para outra pessoa. Agora, se você é o tipo de pessoa que você só se doa, você só se entrega, você só ajuda, você só abençoa, tem uma coisa errada aí nesse relacionamento. Um relacionamento que você não recebe nada, ao contrário, você só recebe problema para resolver. Então, preste atenção nisso. Segunda coisa, pessoas que nos viram afundar, mas não se mexeram. Tem gente que só está com a gente quando a gente está bem. Porque se você começar a decair, é que nem tem aquele ditado. Quando o navio começa a afundar, os ratos começam a pular fora. Por quê? Porque essa é a verdade. Agora, tem gente, sabe, que só está com você, como eu disse, por aquilo que você pode fazer de bom. Então, pessoas que nos viram afundar, mas não se mexeram, não são pessoas confiáveis. Porque depois, sabe, que passou aquela tempestade, daí a pessoa volta a se aproximar de você. Deus te abre os olhos para que você não caia nesse engano. Sabe, quando você estava ali, numa pior, quem estava com você? Quem estava com você? Sabe, uma vez eu fui visitar um homem doente no hospital e ele olhou para mim, ele poderia ter reclamado que ele estava com dor, ele poderia ter reclamado da cirurgia que ele fez, ele poderia ter reclamado de tantas coisas, mas sabe o que ele falou para mim? Aquilo ali me marcou, sabe? Ele falou assim para mim: aqui nessa cama de hospital, eu pude ver quem realmente gosta de mim. Porque esse homem sempre teve muita amizade, teve muita parceria, sempre muita gente. Mas quando ele estava lá no hospital, quem foi cuidar dele foi a mulher dele, não a amante. Quem foi cuidar dele foi a mulher e não os amigos. Os amigos do futebol, os amigos do jogo. Não, quem foi cuidar dele foi a mulher. Então, às vezes, sabe, a gente está muito enganado na vida. A gente está muito enganado na vida. A gente pensa que, sabe, todo mundo é amigo porque a gente é bem aceito, né? Às vezes você é uma pessoa de sucesso, aí você pensa, eu tenho um monte de amigos, né? Enfim, eu tenho amigo em todo lugar. Não, isso é uma mentira. Você está se enganando. Você tem conhecidos em muitos lugares. Agora, amigos são poucos. Amigo é aquele que evolui com você. Amigo é aquele que está com você independente do mau tempo. Diz, não, por causa dessa amizade eu vou comprar a briga, por causa dessa amizade eu posso sair perdendo, mas eu vou permanecer leal. Sabe, é disso que se trata. É disso que se trata. E o terceiro tipo de pessoas é pessoas que nos estenderão a mão. São aqueles desconhecidos que mesmo sem você ter nada, mesmo sem
sabe, você não ter nem muito o que oferecer para aquela pessoa está sempre estendendo a mão para você. Por isso, valorize pessoas que estiveram com você quando você, sabe, não tinha nada, ou que estão com você mesmo você não tendo muito o que oferecer. De repente, o máximo que você tem para oferecer é um cafezinho, mas sempre aquele café gostoso. Você é uma pessoa querida, você é uma pessoa hospitaleira, você é uma pessoa que recebe bem as pessoas. Bem, esse é o tipo de amizade. Esse é o tipo de amizade que a gente precisa. Esse é o tipo de amizade. Você sabe que eu sempre ouvi que às vezes a vizinhança, a vizinhança que a gente tem, às vezes é a primeira família da gente. Mas isso funciona às vezes em cidade pequena. Porque às vezes em cidade grande é cada um cuidando da sua vida. O lado ali tá caindo, não é comigo, né? Então é complicado. É complicado ter bons relacionamentos. Só que pessoas que nos estendem a mão são pessoas que nunca devem sair da nossa memória. Pessoas que nos estendem a mão, certo? E como eu volto a dizer, mesmo assim, pessoas que estendem a mão têm que continuarem com a via de mão dupla. Por quê? Porque uma coisa que é boa só para um lado não é boa para os dois, isso não é amizade. Um amigo genuíno não quer, sabe, trazer você para o problema dele. Não, um amigo genuíno não quer trazer você para o problema dele. Um amigo genuíno, sabe, quer lhe preservar em todo e em qualquer momento. Então eu deixo essa palavra no teu coração e eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês. Eu quero que você reflita muito no que eu vou falar agora. Reflita muito no que eu vou te ensinar. Preste atenção. Às vezes Deus, Ele limita as nossas amizades, os nossos relacionamentos, porque Deus quer fazer duas coisas. Escreve aqui nos comentários, você que está aqui nessa live, escreve aqui nos comentários. Deus quer me mostrar duas coisas quando Deus, sabe, limita as minhas amizades. Duas coisas Deus quer te mostrar. Primeiro, que Ele está com você. Ele quer que você reconheça que a presença dEle, Jesus quer ser nosso amigo. O Espírito Santo quer ser nosso amigo. Amém? O Espírito Santo quer ser nosso amigo. E a segunda coisa é que Deus quer que você priorize a sua família. Deus quer que você, sabe, desfrute da sua família. Eu sei que um pai é um pai, mas um pai pode ser um amigo. Eu sei que um marido pode ser um marido, mas ele pode ser um amigo. E ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos que aprender a desfrutar da nossa família, priorizar a família. Às vezes, sabe, a gente quer estar sempre com a casa cheia de gente, a gente quer ter um monte de amigos, né? Quer ter um monte de gente perto da gente, mas as pessoas que mais permanecem com a gente é Deus, em primeiro lugar, e a família, as pessoas que moram dentro de uma casa. Não estou falando nem de familiar distante, estou falando de pessoas que moram dentro de uma mesma casa, família, teu marido, teus filhos, certo? Então você tem que entender isso. Isso é uma coisa muito importante, certo? E eu agora quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por todo aquele que está sendo enganado. Aí você diz, puxa, mas que oração, hein? É uma oração muito boa. Você vai ver que é boa, porque nós vamos orar para que Deus ele abra os teus olhos e que permaneça o que é bom. E que o que não for bom, que Deus afaste bem para longe. Amém? Sabe, chega um momento de maturidade na vida da gente que a gente não quer alguns problemas na vida. Não quer alguns problemas. A gente quer, na verdade, viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Amém? Porque tem gente que quer sempre viver com a casa lotada. E quando não está com a casa lotada, está triste. Por quê? Porque nunca viu dentro da família um refúgio. Nunca viu na família a preciosidade que é. Olha só, Deus salvou Noé e a casa dele, né? Os filhos de Noé, as noras de Noé. Certo? Vamos orar? Permita-me orar por você agora e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu faço uma oração
em favor de cada pessoa que está orando comigo agora. E a minha oração, Jesus, é para que todo aquele que tem amigos, que tem muitos relacionamentos, o Senhor mostre os que são de verdade e os que são falsos. O Senhor mostre aqueles que estão por interesse e aqueles que estão por verdade, mas que nada fique encoberto. E aonde houver uma maldade, onde houver algo contrário, nós te pedimos, ó Deus, afasta. Afasta, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora para que o Senhor não deixe nada encoberto, mas que o Senhor abra os olhos espirituais dessa pessoa. Guarde-a e livre-a de todo mal, em nome de Jesus Cristo. E eu oro também por todo aquele que está doente, que entrou aqui nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, cure-os agora. Nós colocamos a fé em Ti, Jesus, e declaramos saúde sobre essa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Guarde essa frase que eu vou dizer para você. Essa frase surgiu aqui enquanto eu estava orando pela tua vida. Os muitos amigos. Quem tem muito amigo se corrompe. Eu vou repetir. Quem tem muito amigo se corrompe. Eu sei que essa frase assim pode parecer, puxa, mas será que é isso aí mesmo? Quem tem muitos amigos se corrompe. Porque uma pessoa que tem discernimento espiritual, ela não vai ter uma multidão de amigos. Ela vai ter alguns amigos. Não muitos assim. Alguns amigos. Por quê? Porque isso mostra maturidade e discernimento na vida dela.